Olá, vamos continuar hoje com o livro Poder do Subconsciente, o restante do capítulo 4. Nós paramos no vídeo anterior, na página 78. Hoje vamos até a página 81, finalizar esse capítulo 4, para passarmos para o capítulo 5. Meu nome é Maria Eugênia Vieira, sou fisioterapeuta integrativa, estrategista do sistema nervoso e do nervo vago. Trabalho com a reprogramação do corpo, da mente e das emoções, unindo tudo isso à expansão da consciência. Vamos agora falar no tópico os experimentos de Bernheim. Hipólito Bernheim, professor de medicina em Nancy, França, em princípios do século XX, foi um dos primeiros a explicar como a sugestão do médico ao paciente produz efeitos devido à força da mente subconsciente. Então, esse livro, eu já falo aqui, ele deveria ser lido por todos os profissionais da saúde. Todos, porque nós, como trabalhamos com o corpo, as doenças do corpo físico, a gente tem que ter uma visão expandida de que o corpo físico, ele depende da parte energética, que é a espiritualidade, e da parte emocional. A parte emocional tem relação com tudo aquilo que a gente tem na nossa mente consciente e na nossa mente subconsciente ou inconsciente, a depender da linha de estudo. Ele contou uma história de um homem com paralisia na língua. Foram tentadas todas as formas de tratamento, sem nenhum sucesso. Certo dia, porém, seu médico anunciou que ouvira falar de um novo instrumento que com certeza aliviaria o problema. Em seguida, ele colocou um termômetro na boca do paciente, que acreditou que era um instrumento que o salvaria, o termômetro. Momentos depois, gritou alegremente que podia mover a língua com maior facilidade. Incrível, não é, gente? E muitos ainda duvidam da nossa capacidade de nos autocurarmos. É justamente por causa do nosso subconsciente. A mente subconsciente, ela trabalha diretamente com a mente superconsciente, que é Deus, a mente de Deus. Então, Deus está dentro de cada um de nós. Se nós tirarmos um tempinho do nosso dia, da nossa vida, dessas nossas 24 horas do dia, para a gente entrar em contato com Deus, com essa centelha divina que está dentro de nós, tudo vai se equilibrando dentro e fora de nós. Continua Bernheim. Entre nossos casos, são encontrados fatos do mesmo tipo. Uma mocinha veio ao meu consultório sofrendo de perda completa da voz havia quase 4 semanas. Depois de chegar a um diagnóstico seguro, eu disse a meus alunos que a perda de voz cedia, às vezes instantaneamente, à aplicação de eletricidade, que só poderia agir simplesmente por sua influência sugestiva. Mandei buscar o aparelho de indução. Botei a mão sobre a laringe da paciente, movia um pouco e disse: agora você pode falar alto. Um instante depois, a fiz dizer A, em seguida B e depois Maria. Ela continuou a falar com clareza e o problema desapareceu. Herr Bernheim estava demonstrando o poder da fé e da esperança por parte da paciente, que atuaram como sugestão poderosa sobre a mente subconsciente. Bolha formada por sugestão. Diz Bernheim que provocou o aparecimento de uma bolha na nuca de um paciente, colando nela um selo de correio e sugerindo que era um pedaço de papel pega-mosca. Esse tipo de demonstração foi confirmado por experimentos e experiências de numerosos médicos em muitas partes do mundo, e não deixam dúvida de que mudanças estruturais no corpo podem ser feitas como resultado de sugestão oral ao paciente. Mudanças estruturais no corpo, mudar a biologia, mudar o DNA, hein? Então, onde entra a epigenética aí? Quando você muda a sua mente, você muda a sua vida. Quando você muda a sua mente, você quebra as conexões antigas neuronais. Os neurônios são as células nervosas, né, que se comunicam com a outra por eletricidade. Então,
quando você muda o padrão, o programa que você está acostumado a operar durante anos, quando você sai do alerta, da luta, da fuga, tem o vídeo até que eu postei nos shorts ontem aqui no canal, você começa a quebrar os padrões comportamentais, você começa a mudar a sua biologia, a sua fisiologia, a sua genética, você começa a ter uma morte neuronal. Aquele neurônio que tinha aquela informação vai dar espaço para um novo neurônio que tem uma nova informação, e isso chama-se de neuroplasticidade. A gente tem que ter uma coerência naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente sente com o coração e como a gente age. Porque como o corpo é a linguagem das emoções, então quando a gente trabalha a emoção, que é o coração, que é o coração que vai fazer com que a gente atraia essa nova realidade que a gente quer, porque o coração é 5.000 vezes mais potente a onda eletromagnética do que o cérebro. Então, quando a gente modifica o nosso sentimento, e por isso que eu falo bastante, estudo, eu amo estudar a neurociência associada à física quântica, quando a gente muda o nosso sentimento, quando a gente se conecta a frequências altas, vibração alta, de amor, de paz, de harmonia, de alegria, que são vibrações ressonantes com a vibração de Deus, nós estamos mudando a nossa realidade. Nós estamos mudando o nosso corpo, a nossa informação, porque toda energia é informação, e nós somos energia. A causa dos estigmas sangrentos. Hemorragias e estigmas sangrentos podem ser induzidos por sugestão. Como demonstração desse fato, o doutor, já é outro médico aqui, Dr. M. Bourru, colocou uma pessoa em transe hipnótico e lhe deu em seguida a sugestão seguinte. Às 16 horas, após a hipnose... Eita, aqui tá cheio de formiga, gente. Após a hipnose, você virá ao meu consultório, se sentará nessa poltrona e cruzará os braços sobre o peito. Seu nariz, nessa ocasião, começará a gotejar sangue. Naquela tarde, o jovem fez exatamente o que havia lhe sido dito. Logo que cruzou os braços, várias gotas de sangue pingaram da narina esquerda. Em outra ocasião, o mesmo pesquisador escreveu o nome do paciente em ambos os antebraços, com uma ponta rombuda de um instrumento, enquanto ele estava em transe hipnótico. Em seguida, disse Bourru, às 16 horas você cairá no sono. O seu braço sangrará ao longo das linhas que eu tracei e seu nome aparecerá escrito em seus braços em letras de sangue. Naquela tarde, o paciente foi atentamente observado. Às 16 horas, ele caiu no sono. No braço esquerdo, as letras sobressaíram em relevo brilhante. Em alguns pontos havia gotas de sangue. Embora as letras desaparecessem gradualmente, elas continuaram ainda levemente visíveis 3 meses depois. E esses fatos demonstram simultaneamente a correção das duas proposições expostas, isto é, a susceptibilidade invariável da mente subconsciente ao poder da sugestão e ao controle perfeito que ela exerce sobre funções, sensações e condições do corpo. Essa informação é, grave aí, é importantíssima. Se você todo dia pensa negativo, se você todo dia sente negativo, se você todo dia fala coisas negativas, reclama, pensa que nada vai dar certo, que tudo é ruim, e que você é um fracassado, que você está doente, que você não vai ganhar dinheiro, que você não vai ter um bom relacionamento, seja lá o que for que você possa pensar aí. Você está criando essa realidade para você. Quando você pensa quando você tem esses tipos de pensamentos, eles vão gerar as emoções, os sentimentos. E esses sentimentos, eles vão ter uma determinada vibração, uma determinada frequência em hertz. E isso aí é que vai atrair para a sua vida algo de mesma ressonância, que esteja na mesma ressonância. É como se fosse um rádio onde você sintonizasse uma rádio, por exemplo, a Itapuã FM, que é a rádio, nesse caso aqui vou dar o exemplo de doença, só que você gostaria de sintonizar a rádio
Globo FM 90.1. As rádios estão todas funcionando ao mesmo tempo, né? As frequências estão todas por aqui. Só que você, com o seu pensamento, com o seu sentimento, é que vai fazer a ressonância com aquela rádio que você está emitindo uma frequência igual. Então, se eu quero sintonizar na Globo FM, que é a rádio da saúde, eu não posso estar pensando nem sentindo nada de negativo. Eu não posso estar pensando em doença. Eu não posso estar reclamando o tempo inteiro. Eu tenho que estar agradecendo, mesmo que eu esteja com alguma condição ruim no meu corpo. Mesmo que eu esteja ruim com alguma condição na minha vida. Porque quando você agradece, também já tem vídeo aqui no canal sobre a gratidão, shorts que eu coloquei. Quando você agradece, você está enviando uma mensagem para o universo, para o campo quântico, que você já tem aquilo, que você não está em falta daquilo, que você não está em escassez. Você está agradecendo por algo que você já recebeu. Então, agradeço porque eu tenho saúde, agradeço pela minha saúde, agradeço pelo meu carro novo, agradeço pelo meu emprego, agradeço pelo meu relacionamento maravilhoso. Vai agradecendo, mas, claro que seguindo sempre o princípio que eu venho falando sempre, que colocando sentimento, sentir como se você já tivesse aquilo. Sentir você com o seu eu do futuro. O eu do futuro não é o eu do presente. O eu do presente agora, exemplo, eu não tenho o carro que eu desejo tanto. Mas eu vou, quando fechar meus olhos, quando eu entrar em contato com essa inteligência, que é Deus que está dentro de nós, a centelha divina, eu vou visualizar, sentir como se eu já tivesse o meu carro. E vou sentir todas as sensações de como se eu já estivesse com ele. É difícil inicialmente para algumas pessoas, inclusive para mim. Muitas coisas foram difíceis, mas é questão de decisão e é questão também de prática, de consistência. Por isso que, além disso, existem esses exercícios somáticos que estão relacionados com o corpo que nós devemos fazer para ajudar a nosso corpo a estar fora do estado de alerta. E um deles, que eu sempre repito aqui, é a respiração consciente. Outro, todos os exercícios que tenham relação com o nervo vago. E a partir do momento que você está se alongando com respiração consciente, com estado de presença, você vai estar, sim, estimulando o seu sistema nervoso autônomo parasimpático. Você vai estar, sim, enviando informações positivas também para o seu sistema nervoso central, porque o corpo se comunica com o cérebro através do nervo vago. Todos os fenômenos citados retratam vividamente condições anormais induzidas por sugestão e são provas conclusivas de que, assim como o homem pensa em seu coração, que é a mente subconsciente, assim ele é. Tá vendo o que fala aqui o livro? A mente subconsciente, como eu falei também já em algum vídeo meu aqui no YouTube, ela representa o seu coração, o sentimento. A mente subconsciente, ela representa aquilo que você carrega lá dentro, aquela crença que você tem. Por isso que a gente não vai sumir com uma crença negativa, mas quando a gente foca nossa atenção e nossa energia numa crença positiva, você está estimulando aquela crença positiva a crescer. Lembre-se frequentemente a si mesmo que o poder curador está onde? Na sua mente subconsciente. Convença-se de que a fé é como uma semente plantada no solo e que cresce segundo a sua natureza. Então, quanto mais você dedicar tempo a se conectar com Deus, mais a sua fé cresce. Plante a ideia, que é a semente, na mente, regue essa ideia, fertilize-a com esperança e ela brotará. Não importa, pode estar um bocado de gente dizendo para você que nada, você é maluca, que nada, esse canal seu não vai dar certo não, que nada, ninguém quer ouvir isso não. Só que eu tenho fé que sim. Eu estou fazendo aquilo que está dentro do meu coração. Só é a gente não ter ansiedade. Existe um delay, um tempo entre a materialização daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente visualiza e o tempo que a gente está ali, ó, não está vendo
no material, mas isso não quer dizer que não esteja nada acontecendo. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Eu estou fazendo a minha parte. Isso aqui já era uma idealização minha de eu ter o meu YouTube, que eu não sabia nem como é que eu ia fazer, mas comecei a fazer toda essa reprogramação do corpo, da mente, das minhas emoções. E essa é a razão porque acredita que tem agora. Acredite na realidade da sua ideia, plano ou invenção, e ao fazer isso ela se concretizará. Ao rezar por outra pessoa, saiba que seu conhecimento interior silencioso da completude, beleza e perfeição pode mudar as configurações negativas da mente subconsciente da outra pessoa e produzir resultados maravilhosos. As curas milagrosas de que ouvi falar, ocorridas em vários santuários, são devidas à imaginação e à fé total, que agem sobre a mente subconsciente da pessoa, liberando o poder criador. Todas as doenças têm origem na mente. Nada aparece no corpo a menos que exista um modelo mental correspondente. Os sintomas de praticamente todas as doenças podem ser induzidos por sugestão hipnótica, autossugestão e sugestão de uma outra pessoa. Esse fato demonstra o poder de seu próprio pensamento. Respondeu aqui. Só há um processo de cura, é a fé. Só há um poder curador, isto é, a mente subconsciente. Seja real ou falso o objeto da sua fé, você obterá resultados. A mente subconsciente reage ao pensamento que está em sua mente. Pense em fé como um pensamento na mente e isso será suficiente. Então agora a gente terminou o capítulo 4 do livro Poder do Subconsciente. No próximo vídeo vamos falar das curas mentais em tempos modernos. Eu espero que você esteja gostando e esse canal esteja sendo de contribuição para você.